Sejam muito bem-vindos a esse raio-x estratégico que a gente vai falar com a Nath. Então eu estou muito feliz que ela está aqui e que a gente vai bater esse papo e que a gente vai falar aqui, ó, das questões estratégicas dela, tudo anotado. Bom dia, Nath! Tudo bom? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo super bem. Fiz questão de participar antes de iniciar a mentoria, justamente porque agora eu tô aqui sem informação nenhuma, tô neutra, né? E aí eu acho que vai. Já tô começando a mentoria agora, porque eu tenho certeza que esse momento já vai ser muito válido, eu já vou começar a pensar em cima das questões. Ah, com certeza. Fiquei toda arrepiada aqui. E, Nath, você sabe que eu tô fazendo com você e tem uma outra pessoa que eu fiz também, mas ela decidiu depois, né, do raio-x fechar a mentoria, que é a Vivi, uma querida que você vai conhecer. E, e eu falei, caramba, tava falando com a Rê, é tão legal ter essa oportunidade de ter esse questionário de vocês, que eu falei, cara, eu acho que eu vou fazer isso com todos que fecharam a mentoria, para até saber qual a expectativa, e, enfim. E que às vezes vocês acham que o problema às vezes está num lugar e está em outro completamente diferente, mas muito legal. Sabe que até te trazendo um feedback do questionário, o próprio questionário já foi uma ferramenta que me fez refletir e fez me dar conta que eu realmente precisava da mentoria, porque através daquelas perguntas eu já comecei a refletir, a pensar e a me dar conta o quanto que eu não sei e o quanto que isso é preocupante. Que legal, Nath! Nossa, muito, muito legal. Já teve pessoas que me falaram isso e é muito legal, né? Porque são coisas que a gente não pensa e que de verdade, sempre quando a gente faz um curso de especialização ou qualquer coisa do tipo, nunca ensinam pra gente como comunicar isso, como de fato colocar para o mercado de uma forma atrativa e desejada, né? Então a gente acaba que se especializa muito, muito, muito na nossa área e os meus alunos são como você, então por isso vai ser muito legal e muito rica essa troca, porque é isso, a gente fica mesmo preocupada em aprofundar o nosso conhecimento no que a gente mais ama fazer e esquece que a parte comercial e marketing, estratégia, ela faz parte, né? Então, por isso que eu falo que eu trago o pensamento das grandes empresas que eu trabalhei de uma forma simples e descomplicada para autônomos e pequenos, porque existe uma forma, existe uma maneira de fazer, né? Só que essa parte vocês não estudam, estudam o que é importante para vocês, né, das técnicas suas aí. Sabe, já começando a me apresentar, eu ainda tive uma vivência na área de empresa, por quê? Porque eu sou formada em psicologia e a minha primeira atuação profissional foi na área de emprego, com a psicologia organizacional, então eu atuei bastante, alguns anos dentro da área de RH, trabalhando em algumas empresas multinacionais, e depois eu trabalhei também com consultoria, com projetos de RH. Então, de certa forma, eu tenho um pouco de conhecimento, né, nessa área empresarial, inclusive fiz pós em psicologia organizacional, em marketing. Olha que legal! Mas aí depois, com o tempo, né, a vida vai acontecendo e eu fui me dando conta que não era bem, né, esse o ramo que eu queria seguir e eu fui para as terapias holísticas, né, trabalhei um tempo com a clínica, em psicologia, e depois, com o tempo, eu migrei para as terapias espirituais para integrar a parte energética e espiritual, que, ao meu ver, né, traz mais riqueza no meu trabalho, porque somos seres, né, mentais, espirituais, físicos, energéticos e espirituais, então precisamos de terapia que contemple essas áreas, esses aspectos também. Não é e aí eu fui então
me aprofundar, né, nas terapias holísticas e busquei trabalho com várias técnicas, várias ferramentas. E aí, com o tempo, eu também sou dona de um espaço de terapias, né, que é o foco aqui hoje, até nem é tanto meu pessoal, o meu psicoterapeuta Natália, é mais a empresa, a empresária Natália, que tem esse espaço de terapia. E o meu foco é tentar entender um pouco isso, porque além da empresa, da espaço, tem uma loja de produtos esotéricos que está dentro do espaço, mas que eu gerencio de maneira separada. Então tem a profissional Natália, tem o espaço de terapias e tem a loja de produtos esotéricos. E assim, como que tudo começou, Fê? E a gente está indo para o 4º ano agora da empresa. Começou a convite da minha sócia, que é a Kate, minha prima, né? E ela me fez o convite, minha prima, me fez o convite da gente abrir, né, um espaço, porque ela queria atender, e eu já né, atuava na área, e assim começou. Então a gente alugou a princípio um espaço onde tinha a sala dela, minha, e um espaço, né, maior que eu comecei a implementar outros serviços, como aula de meditação, depois a gente começou a fazer eu comecei a promover cursos, workshops, vivências, e aí se passaram 2 anos, e aí foi vindo a ideia de ir para um lugar maior e fazer parcerias com outras terapeutas, e que esse lugar pudesse, então, prover a loja, que já era um desejo meu, de ter uma loja de produtos esotéricos, e um espaço maior que contemplasse cursos e workshops. E a gente fez essa mudança há 1 ano atrás, 1 mês antes de iniciar a pandemia. Isso que eu estava anotado aqui para te perguntar. E aí a gente se mudou para um lugar maior, bem maior, com um custo fixo maior, com uma estrutura muito boa, porém impossibilitadas de executar. Nath, deixa eu te fazer uma pergunta. Você está em Porto Alegre, não? Sim, eu moro em Sapiranga, é 70 quilômetros de Porto Alegre. Eu sei, eu já morei 4 anos em Porto Alegre. Legal. Eu já morei aí. Então, porque eu falei assim, onde que ela tá? E aí eu vi, porque isso que você tá falando, que tem a Nath pessoa, a Nath terapeuta e o instituto, eu vi, porque você me pediu agora, né? E aí, legal, vou explicar pra galera que pediu agora pra fazer no pessoal. E aí que eu fui ver os outros, porque... E aí é disso muito que a gente vai falar, eu acho, aqui, sabe? Porque eu vi muito potencial e eu atendi no raio-x uma pessoa muito parecida com você, inclusive fisicamente. E ela também tinha um instituto e um terapêutico e tal, só não tinha a questão dos produtos, que eu acho muito massa também, porque são coisas que dão continuidade ao tratamento, né? E obviamente, você consegue comercializar mais coisas, né? E aí, então, veio a pandemia, vocês estão com um espaço maior, vocês deixaram esse espaço ou não? Porque eu sei que no Sul a questão de lockdown tá mais complicada. Quer dizer, São Paulo também tá, né? A gente deve sair, segundo o nosso querido governador, até dia 24 sai. Mas vocês ficaram muito tempo na fase vermelha e tudo fechado, né? Recentemente agora, né, que a bandeira flexibilizou um pouco, mas ainda não tá sendo autorizado cursos e workshops, nada disso. Então, continuamos sem, né, e aí eu tô me adaptando, né, comecei no online, então esse mês a gente tá com vários projetos. Você já tá me respondendo várias perguntas que eu anotei para te fazer, que é o online, aí vocês fazem a questão do online. Massa! Olha só, Nath, peguei muita coisa aí, além do diagnóstico que responde, e você sabe que eu fico pensando em melhorar o diagnóstico, mas cada vez que eu vejo, principalmente na hora de fazer, para mim é tão nítido com a resposta de vocês poder ajudar, que daí eu acabei, eu não mudei,
E acho que por enquanto não vou mudar, porque tem perguntas, é isso mesmo, né? Tem perguntas que já te fazem parar e falar, cara, eu tenho diferencial. Nossa, mas tinha que ter isso para ser terapeuta, né? Enfim. Então, então tem umas questões assim que eu pesquei do seu perfil e do que você gosta de fazer. Como você já fechou a mentoria, você vai ver que o meu método, ou se já não percebeu, se você participou da jornada, sua melhor estratégia, eu sempre falo, não existe uma estratégia pronta, não existe uma estratégia de mercado, existe mesmo para as grandes, porque um dia elas foram pequenas, mas existe uma estratégia para você. Porque se você for autêntica e se você quiser inovar dentro dessa sua autenticidade, a estratégia ela só pode ser única. Ela só pode ser para você. E por isso que sempre a gente tem um posicionamento de mercado com isso. Então, se a gente mergulha, que você e a sua equipe aí ajuda a fazer nas questões pessoais e nos destraves, eu costumo fazer ir para dentro para a gente achar o nosso diferencial como empresa. E tem muitos que eu sei que já não é o seu caso, mas tem muitos autônomos que nem se enxergam como empresa. E aí, como é que vão ter um posicionamento, ter um diferencial né, e conseguir se aplicar no mercado se nem se enxergam como empresa? Então, o primeiro passo é isso, e eu faço isso, né, dentro da mentoria também, porque a gente, por mais que a gente não tenha um CNPJ ainda, a gente está comercializando um serviço ou um produto, somos uma empresa. Se não, era doação. Então, é isso que eu falo, né? Primeiro, a consciência que eu acho que você já tem muito. E aí, Nath, eu vi muito, assim, aí você me corrige se eu estiver errada, no seu diagnóstico e na sua fala agora, que além de gostar muito da terapia, das questões muito maiores do que a gente não vê e passar isso, e o mundo, eu acredito muito que o mundo está precisando, e eu uso, né, esse tipo de serviços. E só que além disso, você tem um brilho no olhar quando você fala de liderança, de articular tudo isso e deixar isso talvez uma coisa muito maior do que você, o seu atendimento. Tá correto? Talvez a minha dúvida é como integrar tudo isso, né? E como, e nesse aspecto da empresa, eu tenho várias questões, assim, eu tenho que ver a questão da minha sociedade, porque tem, né, algumas questões ali. Ela, agora há pouco tempo, ela se deu conta de que ela nunca quis uma empresa. Olha, e que só, quem sempre teve esse desejo era eu, e ela não se vê administrando uma empresa, mas ao mesmo tempo ela não se sente confortável em sair. Então a gente tem que ver qual que é o lugar dela e a responsabilidade dela e qual que é a minha. Eu tenho que rever parcerias, se as parcerias que eu tenho são as ideais. Eu tenho que ver aonde eu quero chegar, porque a gente está indo no quarto ano. Eu te prometo que a gente vai ver tudo isso, já que você já fechou e é minha aluna, e eu sempre falo, em uma hora eu não consigo ver tudo isso. Mas como você já fechou, eu te garanto que você vai ter todas essas respostas. Mas a resposta que eu estou tentando tirar de você aqui agora é o que você gosta, o que está na sua essência. Independente de sócio, independente do espaço, independente do cenário. Porque o que eu sempre faço, e você vai ver que a gente vai mergulhar, é ir para o que você... Porque assim, tem pessoas, tem alunas, tá? Porque eu tenho aluna terapeuta também, que ela só quer atender. Ela só quer mais clientes. E ela só, o grande ponto, uma delas, tá? A primeira de Porto Alegre aí, a Fabi, ela só queria passar do online, do atendimento presencial para o online. Foi também por causa da pandemia, mas não foi só isso. Foi uma questão pessoal dela, de ela já não querer mais tanto aquela terapia que ela tinha o toque, ela não estava mais afim. E tinha uma questão pessoal também de ficar em casa por causa do filho. Então você vê
por isso que cada um tem a sua estratégia. E aí ela conseguiu essa transição. Só que ela conseguiu essa transição e enxergou muito mais coisas ao final da mentoria. Então, o que a gente... E ela tá super bem e tudo mais. Então, o que a gente tem que ver muito é buscar essa sua essência. O que você tá afim, o que te dá tesão de fazer. Porque é claro que a gente vai aumentar seus clientes, seu faturamento e vai ter cliente ideal, que também é uma coisa que a gente vai aprofundar, que não é qualquer cliente, mas a partir do quê? A partir do que a Nath mais ama fazer. A partir do que os seus olhos brilham mais. Por que que eu acredito nisso? Primeiro que eu acho que a gente merece ser feliz, né, no nosso trabalho e é uma extensão para mim, é uma extensão da minha vida. Eu não consigo ser uma pessoa no trabalho, outra pessoa no pessoal, outra pessoa com o namorado, outra pessoa com a família, não dá. Então, e outra coisa que eu tenho certeza que vem demais, quando você tem brilho no olhar, as coisas chegam e as coisas acontecem. E quando a gente tem um monte de conflito ali, fica difícil mesmo tomar o outro passo, uma decisão. E por isso que eu tenho certeza que você procurou minha ajuda, porque a gente vai estruturar tudo isso para dar passos com maior segurança, né? Então, independente de sócia, de espaço físico e de tudo mais, o que eu percebi, e aí por isso que eu tô perguntando se eu tô correta, é que a Nath tem gás para fazer coisas muito maiores do que só atendimento, e não tem nada de mais de errado em fazer só atendimento. Eu conduziria a sua estratégia para só atendimento se fosse isso. Mas eu percebi que você tem gás para fazer uma coisa, um projeto muito maior. É isso. Sim. Eu entendi a tua pergunta, eu acho. Tem algo que liga as três coisas. Tanto a parte de terapias, quanto o espaço, quanto a loja, né? Que eu acho que tem a ver com a minha missão, com o que eu gosto de fazer, que é ligar a espiritualidade, né? Todos esses três estão ligados à espiritualidade e ao autoconhecimento, né? Poder me conectar com as pessoas através desses dois pontos, espiritualidade e autoconhecimento. Pois é, e olha que massa se a gente puder olhar isso como negócio e puder atuar estrategicamente dentro da sua verdade, dentro do seu potencial. É isso que a gente vai fazer, que a gente está fazendo aqui, mas que a gente vai aprofundar no método Domine Sua Estratégia. Porque aí você organiza o pensamento e tira, a gente vai olhar profundo para as suas questões, o que você tem mais vontade de fazer, vai olhar para os seus problemas, mas muito mais a gente vai olhar para a solução. Porque se a gente fica na névoa aí, né, e para mim é óbvio que eu tô fora da sua situação e é muito mais fácil para eu te ajudar e olhar para você. Então, eu olho com um olhar estratégico, sem sentimento, que você tem sentimento com o seu negócio, mas que eu tento fazer o quê? Com que você tá aqui no seu negócio. Só que você vai se olhar daqui. E aí fica mais fácil de você tomar decisão. Porque se você tá aqui no meio da galera e tá lá no vucu-vucu, você fica difícil de tomar decisão. Agora, se você dá um zoom out aqui, ó, e se olha daqui como negócio, que com certeza é o que você faz pessoalmente com as pessoas, né, na terapia. Esse exemplo eu uso muito. Você usa? Olha que massa! E aí a gente se coloca, né, como observador e tudo mais, e a gente consegue crescer. Só que com técnica, né? Só que com muita técnica. E o jeito, e que de repente as grandes empresas, sei lá a verdade delas, mas eu trabalhei lá dentro de várias enormes, e funciona. Então, eu trouxe o método para a gente olhar. E quando é óbvio que numa empresa grande, ninguém fica discutindo se quer vender carro ou não, porque,
onde eu trabalhei, né, na GM, se quer vender seguro ou não, já está definido. E já está definido como, e já está definido a missão, valores, o manual da marca, já está definido muita coisa quando a gente é funcionário, tá lá e para trabalhar. E o que eu faço é a gente construir mesmo. Não é um manual da marca, mas é a sua sustentação, as suas bases, são os 3 pilares estratégicos que eu falo. Então, aqui, Nath, eu vejo que se de repente, e eu até coloquei aqui, não sabia que você tinha esse histórico em RH, e com certeza, eu amo RH. Apesar de ter trabalhado minha vida inteira em marketing, a gente fazia muita parceria, porque a gente fazia endomarketing. Então, e eu tive uma oportunidade de um presidente, uma vez, deixar eu atuar em algumas coisas a mais com RH. Então, foi muito massa. E essa experiência, com certeza, vai ser muito importante para o seu negócio, né? Então, eu coloquei até aqui, ó, já estava escrito antes, de talvez você assumir uma liderança que é você. Assumir isso. De que forma, né? E o que eu vejo aqui, de que tem esses 3 perfis. E não tem só 3 perfis no Instagram. Tem 3 perfis da Nath aí, confuso, né? Porque o Instagram é só uma fotografia. E aí eu quero te perguntar, nesse monte de curso que você fez e nessas coisas todas, você tem algum método seu? Você tem algo de terapia que você fez e você criou? Tem. Eu tenho projetos de meditação, tem um projeto que já está acontecendo, que é Meditação na Prática, né? Que é um projeto que eu faço em parceria, e aí tem um outro ponto também, né? Durante muito tempo eu trabalhei, o nosso trabalho como terapeuta acaba sendo muito individual, muito solitário. E eu gosto muito de trabalhar em grupo, de compartilhar em conjunto. Eu sou o tipo de pessoa agregadora, eu não sou individualista. Então, e eu adoro desafio, eu adoro coisa nova, adoro empreender, adoro trazer novidade, né? Eu tenho um perfil que me ajuda muito, eu sou ariana, então eu tenho muita energia, muita vitalidade, muita criatividade, facilidade de executar as coisas. Então, tudo que eu penso, eu vou lá e coloco em prática e acontece, né? Eu tenho essa facilidade. Então, tem esse projeto que eu criei, que é o Meditação na Prática, que já está acontecendo, que são com outras 2 parceiras. Agora eu estou lançando um projeto que eu já realizo há 3 anos. Agora eu lancei no formato online, que é um grupo de terapia com enfoque espiritual. E agora o próximo que eu vou lançar vai ser com a sexualidade, né? Eu quero agora, o próximo tema que eu vou trabalhar vai ser grupos com um tema de sexualidade. Show. Então, e aí são formatos meus, não existe em lugar nenhum, e aí eu que crio em cima de tudo isso que eu já estudei, de cursos que eu fiz, eu monto uma proposta e apresento. Show, olha só. E aí, galera, eu perguntei no questionário se ela tem um diferencial de mercado, e ela disse que não. Por isso que eu falo que as pessoas não enxergam. Olha só, você não enxerga que tem um diferencial. E se você tem técnicas que você criou, você tem um super diferencial, Nath. E é isso que tem que ser colocado para jogo. Eu sou muito parecida, né, com as características que você falou do coletivo, de se sentir solitária, né, sozinha e tudo mais. E eu também sou assim. Até uma das questões, né, por exemplo, quando a gente está no mundo corporativo, é uma galera que a gente encontra todo dia e que faz trabalho junto, e tem chefe do chefe, e a sua equipe, e a equipe do outro, enfim, é muita gente. E aí, né, há 2 anos eu pedi demissão para empreender e fazer meu sonho aqui, o que eu estou fazendo agora. E é solitário, até a gente pegar um embalo. Até a gente, né, daqui a pouco, eu tenho certeza que eu vou estar com equipe, porque daqui a pouco eu também não consigo dar conta, mas eu preciso treinar do meu jeito, para ter a minha alma dentro, né, do negócio, para os alunos realmente terem o resultado deles. E aí,
E eu tenho minha sócia, a Rê, que ela tem o papel dela, né? Falando em papéis, ela tem o papel dela que é o lançamento digital e enfim, fazer toda a questão digital. E eu tenho a parte de fazer o que eu faço. E aí, Nath, quando a gente começa, na minha opinião, tá? E com o seu potencial, eu tô vendo aqui. Querer dividir muito, e eu não tô falando pra você terminar todas as parcerias, e querer diluir muito, acaba talvez perdendo a sua alma, o seu diferencial, e as suas coisas que você tem a agregar se você fez um método. E aí tem para o pessoal entender no questionário, eu pergunto, né, se tem funcionário ou se tem autônomos, e você colocou que tem 10 autônomos, e eu imagino que esses 10 autônomos são os terapeutas. Sim. Então, aí eu faço uma pergunta também, que se eles sabem essa história, porque acredite, tem gente que faz, né, a empresa e não dá o significado de por que ela existe e tudo mais, então eu ajudo com isso também. E eles sim sabem, mas não tem um atendimento que é a sua cara, cada um tem a sua, pelo que eu entendi. Então, veja bem, se você, por exemplo, ter algumas pessoas, alguns terapeutas que multipliquem o seu método, é diferente de cada um fazer um método e ser um instituto de que cada um faz. Existem os dois modelos e tá tudo certo com cada um dos modelos. Mas o que eu tô enxergando em você, por exemplo, é que você tem um método, você criou em 3 áreas métodos que eles poderiam ser. Se você tem esse perfil de liderança, esse perfil de crescimento, e que acredita que esse mix de seu conhecimento, que inclusive eu considero do RH, tá? Como sua expertise aí, porque você teve que lidar muito com pessoas, e conhecimento sobre pessoas ele agrega, né, no trabalho. Então, eu posso estar falando aqui, e eu não sei como você vai fazer a transição disso, e a gente pode, deve e vai olhar dentro do domínio estratégia. Mas assim, eu vejo um super potencial em você, Nath, de fazer isso, sabe? De multiplicar, que você tenha terapeutas, parceiros, mas que apliquem o seu método, que o instituto tenha o seu nome, de que as coisas, porque para você crescer e para você ir com essas coisas que você acredita e que você criou e que a humanidade precisa disso, para ficar mais robusta como empresa, eu super acho que essa é uma possível estratégia para o seu negócio. Né? E sua cabeça deve estar, cara, mas como que eu vou fazer isso? Eu já tenho um monte de... Calma, a gente vai olhar com calma. Porque se tem um potencial gigante aí, por que não? E por que não ter tanta certeza do que você faz e ter tanta segurança do seu diferencial, do seu posicionamento de mercado, do seu cliente, que a gente já vai falar aqui, o perfil do seu cliente, que você não tem a menor dúvida do que você vai fazer e do que sua sócia vai fazer. Você entende que quando você começar a ter muita clareza do que você faz, a dela vai se resolvendo por, de repente, até você ter ideias de propor outras coisas para ela. De propor mesmo com visão estratégica. Ó, o meu negócio, eu quero muito isso, eu vi que eu tenho esse posicionamento e eu vejo você fazendo outra coisa, porque quanto mais, e se você já é criativa, você vai ver que com estratégia, nossa criatividade, assim, ó, pula. Por quê? Porque a gente vê mais oportunidades, porque a gente enxerga de outro prisma, com outro olhar. E aí você, talvez seja um processo muito natural de lugar, né?
o seu lugar, o posicionamento mesmo. E se você é a condutora disso tudo, por que não você ser a... Não gosto dessa palavra, mas a popstar do negócio. Você ser essa marca. Porque fica muito poderoso. Porque aí você vai saber contar a sua história, e sua história tem um peso muito forte, porque se você dilui o instituto, por exemplo, uma clínica, eu estava pensando antes de entrar aqui no Raio-X, mas, por exemplo, quando eu fiz uma cirurgia plástica e eu fui aqui em São Paulo, num lugar um cara super bambambam que tem de plástica, só que o preço dele, assim, é surreal de absurdo. E tinha um médico, que hoje, já faz 12 anos isso daí, mas hoje ele já é um baita bambambam. Só que ele tava nessa clínica com esse cara que é muito top, e esse cara emprestava o nome para ele, porque ele, de verdade, ele foi treinado por esse cara. E ele era ajudante das cirurgias desse cara. Ele conseguiu esse espaço. Então, fazendo um paralelo com você aqui, tá? Então, esse outro cara que eu fiz, o Leandro, ele não era... Ele não era menor. Ele só estava em outro estágio. E ele era top também. Não significa que você vai ter pessoas ali, terapeutas submissos ou não sei o quê. Não é isso. São terapeutas que queiram crescer junto com você. E que podendo fazer o seu nome forte disso, esses negócios aconteçam. Então é uma das estratégias assim que eu vejo, Nath. E seu público, faz sentido isso para você? Faz. Um pouco faz. Tá um pouco na dúvida, não tem segurança ainda. A gente vai passar pelo processo. E pode ser uma das, não precisa ser a. Porque para ter um posicionamento, é importante que tenha uma identidade, né? Então, por exemplo, a Nestlé tem uma gama de chocolates, mas todos são Nestlé. Todos pegam a marca Nestlé. Eu trago exemplos, né, de coisas maiores, de empresas, para ficar mais fácil. Então, e claro, e todos eles são bons, né? Tá tudo certo. Mas se de repente você... E assim, Nath, se for isso mesmo, a gente faz uma transição. Nada é de uma hora para outra. Então, dá para ir fazendo uma transição. E de fazer, por exemplo, no seu instituto, a maior parte dos horários do curso são seus e os outros são atendimento. E eles fazem atendimento, entende? Então, nada brusco, nada traumático. Aí teve, acho que deve ser amigo seu, Luiz, ser o cartão de apresentação. É isso. Você ser o cartão de apresentação. E as outras pessoas, tá tudo certo com isso. E pode ser que você forme pessoas top também, que saiam, aí vai ter talvez um rodízio de pessoas. Eu sinto que indiretamente é isso que acontece, de certa forma. Eu sei, eu percebi. Por isso que eu tô propondo, porque uma coisa é acontecer, outra coisa é você se posicionar. Né? Então, por exemplo... Até porque, assim, todas as ideias vêm... Eu tenho os meus projetos pessoais, da profissional, Natália, e tenho os projetos do Espaço Filtro da Vida. Todos os projetos vêm da Natália, né? Olha lá. Então, eu que penso, eu que executo, eu que divulgo, eu que, né, organizo o grupo. A energia, ela vem de você. Vem. Ela foi isso que eu percebi olhando tudo, tá? Porque eu olhei todos os seus perfis e vi aqui pelo diagnóstico. Para mim fica bem claro.
Por isso que eu tô te falando que pode ser uma super estratégia, mas e eu te entendo, porque de repente você quer dar luz para todo mundo, porque é uma das coisas que a liderança deve fazer, dar luz para todo mundo. Só que dar luz de uma forma diferente, se posicionando como a pessoa central disso e continua dando luz para eles. E, enfim, é uma coisa que você já faz. Você sabe que veio um menino aqui, ele devia ter uns 25 anos no máximo, essa semana no raio-x, e nem é meu público, né? Aí eu falei, mas da onde que você veio? Foi a mãe dele que escreveu. Mas ele tem uma página e ele faz marmita, né? Aqui em São Paulo. E aí a gente descobriu assim, aqui no raio-x, que ele queria uma coisa, falava outra e mostrava em fotos outra. E não se toca disso, porque quando a gente está muito dentro, é isso. A gente fala, cara, mas eu tô sendo super claro e tava confundindo. Então, ou ele falava que ele vendia comidinha brasileira, fresquinha, orgânica, ou ele falava que vendia fit também. Só que a comida fit, um puta num parmegiana, batata frita e tal, não é fit. Então, estava completamente confuso ali. Por mais que ele faz comida fit, só que ele faz mais brasileira. Então, é isso que eu consigo ver com olhar estratégico. Por exemplo, tá claro que se você coloca toda a sua energia e a energia que para essas três nates é uma só. Então, é muito. Eu acho, tá? E você vai fazer sua estratégia, mas eu vou conduzir como facilitadora de você assumir, e foi o que eu escrevi aqui, assumir essa liderança. Pegar que é sua e não se achar mais ou menos por causa disso. Você está fazendo o seu negócio e as pessoas vão ter luz. Só que você pode optar por você ser o pilar disso. E qual é o problema, entende? Então talvez a gente fica mesmo, cara, mas é você que vai aparecer. E você que vai formar, e você que vai multiplicar o seu método para muitas pessoas, para você poder não só atender, mas você poder multiplicar essa sua técnica. Quando a gente muda esse olhar se você se multiplicar, você consegue atingir muito mais pessoas, você consegue dar esse bem-estar que você acredita, e que eu tenho certeza que para muito mais pessoas. Porque aí você está se multiplicando, e isso fica muito poderoso, né? Então, essa é uma dica assim para você fritar já esse final de semana. E Nath, o seu cliente, quando você fala assim que sim, conhece seu cliente, sim, gera desejo, mas não comunica com clareza, quem é o seu público-alvo? Você sabe me dizer? Sim. Eu acho que são, em geral, homens e mulheres na faixa etária dos 35 aos 44 anos. Eu agora, e aí essa é uma estratégia também que eu tenho que ver, eu tenho atendido muitos brasileiros que moram no exterior. Olha Eu lá. comecei ano passado, assim, de uma maneira não tão estratégica, mas estratégica também, não tão intencional, não sabendo aonde eu ia chegar, mas ano passado, como eu morei fora, fiz intercâmbio, eu tenho muitos amigos que moram fora. Olha. E que eu acompanho a vida deles lá e tal. E eu resolvi fazer um projeto no passado de lives para falar dos desafios emocionais e culturais de quem mora fora. E esse projeto deu muito certo dessas lives. Eu convidei esses meus amigos e a gente começou a fazer lives e aquilo foi chamando outras pessoas conhecidas deles. E aí eu comecei a atender e hoje eu atendo muitas pessoas. Porque daí eu comecei a atender, o resultado começou a aparecer. E essas pessoas começaram a indicar para outras, e aí é um trabalho em rede, né? Então eu atendo muitos brasileiros, e esse é um mercado que eu quero começar a atingir mais, né?
quero começar a atender mais brasileiros que moram em outros países. É uma parcela que eu quero começar a atender a mais. gente vai organizar esses projetos, né? Vai falar, não, então em qual deles merece mais a sua energia e para entender. Porque entende que quando a gente define nosso público, fica mais fácil a gente se comunicar com ele. Então, claro, você pode ter projetos paralelos, mas todos seus e todos definindo o público. Porque por mais que esse público more fora, eles são da mesma faixa de idade que você estava falando? Então é o mesmo público. Porque, por exemplo, eu tenho aluna em Londres, eu tenho aluna em Porto Alegre, São Paulo, então, mas o perfil, ele é o mesmo. Tá? Ele é o mesmo. Então, massa, porque daí você não precisa, né? E eu sempre falo para a gente focar, para a gente fazer no máximo 2 personas, que é a personificação do nosso cliente, né? Para a gente poder ser efetiva e clara na nossa comunicação. Porque imagina se você quisesse, e poderia ser, não tem nada de errado, fazer um projeto para adolescentes, para eles verem um mundo diferente, para eles crescerem já com outro. Poderia ser um projeto. E que a linguagem é completamente outra. E se você quer falar das pessoas de 60 anos, 70, como que elas estão vivendo mais, a linguagem é completamente outra. Então, por isso que o posicionamento também é a gente se posicionar com o nosso público, com o que eles precisam e a gente saber tanto, mas tão a fundo sobre eles, que muitas vezes a gente sabe mais sobre eles do que eles mesmos. Então, porque quando eu começo, por exemplo, quando eu começo a falar em live, você se sente sozinha, se sente patinando, não sabe para onde ir, queria ajuda para enxergar outras coisas, queria mais clientes, é porque eu investigo muito meu cliente, eu sei muito sobre ele e falo, Fernanda, é isso que eu sinto. Então, é exatamente isso, a gente saber tanto sobre as dores, os desejos do nosso cliente, que a gente consegue, numa comunicação, conversar com eles e o negócio fluir. E eles se enxergarem fazendo o tratamento junto com você. Né? Então o público é esse. E aí, você disse no diagnóstico aqui que isso que está gerando um pouco de confusão para mim, que você queria mais clientes. Só que você está cheio de cliente para você. Você queria mais cliente para o Instituto? Sim, o que eu quero é medir o resultado do espaço, né, dessa empresa. Porque a gente está indo para o 4º ano e eu quero ver se mensurar o resultado e trazer mais clientes para a proposta do espaço. Eu, Natália, realmente, eu profissional, por isso que eu digo, minha intenção nem é tanto de maneira paralela, eu vou me olhar, porque tudo, como tu mesmo falou, eu sou uma única pessoa que tenho 3 projetos separados, eu vou ter que ver como integrar e como olhar para tudo isso. Mas ainda, nesse momento, meu olhar é separado, eu olho separado para cada uma das coisas, e eu quero ver resultado em todos eles, porque eu sou de resultado. O meu profissional desenvolve super bem, porque só depende de mim, né? Eu vou lá e faço, boto a mão na massa, o negócio acontece. Mas agora com a empresa, não, a empresa envolve outros profissionais e eu gostaria que esse mesmo resultado que acontece para mim acontecesse para a empresa e para aqueles profissionais. É a sua energia. Quando você assumir, me arrepender. Quando você assumir dentro da empresa que é a sua energia que flui, olha só, eu nem sabia disso que a gente está perguntando agora. Mas enquanto você não assume o seu posicionamento na sua empresa, fica uma coisa que as pessoas com certeza não estão entendendo direito. Tá, mas e aí? É um monte de gente, tudo bem, eu sei que eu estou exagerando aqui, com certeza tem uma proposta, mas não é uma proposta com um posicionamento claro, com toda certeza, como o seu é. Então,
amiga, ou você empresta o seu nome para esse negócio e a gente vai ver como fazer isso estrategicamente, ou você vai ficar num reme-reme aí da sua empresa e tem um potencial gigante, né? E definindo o público e definindo que deve ser o mesmo. Eles só não estão entendendo. Muito provavelmente, os clientes, qual é a proposta de valor, o diferencial que você tem. Porque os clientes, muitas vezes, eles até pode ser que queiram, mas como não está entendendo, a gente tem 1 milhão de coisas por dia para ver. E quando a gente não entende rápido uma proposta, a gente não olha. Né? É isso que eu falo de gerar desejo. Você está gerando desejo nas pessoas que moram fora com esse projeto. Você gera desejo sobre os seus atendimentos e sua agenda está lotada. Muito provavelmente o Instituto não está gerando esse desejo todo. Né? Então, é isso que eu consigo enxergar assim, né? Porque aí você respondeu o diagnóstico com base no Instituto só, né? Mas tem um... Isso, porque eu queria olhar mais para ele, que é o que está mais... Ele e a loja, né? Nesse momento me trazendo questões e uma confusão. Não sei como... Se o que eu estou fazendo é o correto, tá num momento, eu preciso buscar um posicionamento, eu preciso saber o que eu quero, eu preciso olhar para essas parcerias e ver se elas estão de acordo com o meu objetivo, né? Então eu preciso buscar um sentido para esse novo momento. E olha avaliar se a estrutura física é o ideal ou se eu vou para o online, tem muitas questões aí. Muitas, eu tô vendo, eu vou poder te ajudar muito, eu fico muito feliz por isso. Porque, por exemplo, vai ter lá na turma uma terapeuta que é a Estefânia. É legal até vocês conversarem dentro, né? E uma das coisas muito legal também do Dominici Estratégia de estar lá é ter essa comunidade, de poder trocar mesmo. Além do meu olhar técnico, que óbvio, eu vou sempre fazer isso, mas gerar esse networking legal aí. Então, ela tinha também uma questão, que ela também participou do raio-x comigo, depois fez a mentoria, de que ela também tem as pedras, não é óleo essencial, mas os incensos e um monte de coisa para vender, e ela não gosta de fazer, mas os clientes pedem, e aí ela tem que fazer tudo e tal. E eu também, dentro da mentoria, eu ensino a ter o olhar de delegar, de quanto que aquilo, se te suga a energia do seu principal, o quanto que se você delegar isso, esse negócio vai ser melhor, mais efetivo, e você vai poder... Porque hoje em dia você não precisa ter um funcionário, tem muitas formas de se fazer isso, né? Então, fazer esse negócio andar, de repente, com alguém que está afim de te ajudar, de ganhar comissão, e você ficar preocupada, e alguém que você confia, obviamente, mas você ficar com o seu olhar muito voltado ao que te dá mais tesão, ao que você mais gosta de fazer, e o que vai te dar mais retorno, mais resultado. Você assistiu a Super Live com o Carlos? Sim. Foi ali que eu te conheci e que, enfim, se inscreveu e tal. Você vê o exemplo dele, que é o que eu ficava... Ele não fez o método, mas a gente fica muito junto. E eu falei assim, não é possível. Você tem que ter uma equipe, você não vai conseguir crescer, porque por mais que as pessoas gostem do seu trabalho, se você continuar fazendo tudo isso, você não vai nem ter a cabeça para fazer as coisas que você faz de melhor, que é o que você vai ajudar mais as pessoas, né? Então, aí ele gostou dessa parada de delegar, agora ele já tá com uma galera muito bem definida, quem faz o quê, né?
E aí ele pôde fazer outros produtos, pôde fazer outros lançamentos que muito provavelmente ele não faria se não tivesse esse olhar, entende? Então, é uma das coisas assim, a loja física e de produtos, a gente vai olhar com um detalhe, né, na mentoria, mas é uma coisa que você pode pensar de ter alguma parceria nesse sentido que cuida, que você coordena, mas que você tem a sua energia, continua com a sua energia aquilo, só que tem uma pessoa que te ajuda a fazer isso e você comissiona ela, não precisa nada de CLT. A Luísa aqui falando que também veio da live do Carlos, muito massa, muito legal. Então, é isso. Aí você começa a pensar, caraca, mas se então o negócio para crescer, e aí eu preciso, talvez a parceria que você faça hoje, ela não te dá esse impulsionamento de crescimento. Ali na loja, eu iniciei com 2 parcerias. E acabou rompendo. Elas acabaram não ficando. Porque elas viram que... Enfim, eu acho que não rolou a sinergia, a conexão. Porque eu sou muito intensa. E eu percebo isso também, Fernanda. E é algo que eu estou trabalhando no meu perfil, porque eu tenho muita energia, muita intensidade. E as pessoas não aguentam. As pessoas não aguentam. É muito difícil encontrar alguém na mesma vibe, assim, com a mesma entrega, com a mesma garra, com a mesma vontade. Né? Minha irmã mesmo diz, Natália, é muito difícil te acompanhar, porque é muito volume. Então, eu acho que é isso que acabou acontecendo. Elas foram vendo com o tempo que elas queriam algo mais tranquilo, mais light, ou a nossa energia não bateu. E aí agora eu tentei outras 2 tentativas e parei, porque eu tô pensando, será que qual que é o modelo, qual que é o formato de parceria que eu preciso? Será que eu preciso de parceria? Eu tô me questionando isso. Entendi. E revendo qual é o tipo de parceria que vale a pena eu fazer. Por quê? Porque eu também já fiz muitas parcerias que eu acabei levando a parceria e acabou não me trazendo um retorno de equilíbrio. Então, talvez é isso, é traçar o perfil dessa parceria, porque às vezes você tá achando que pode ser uma pessoa que tá com 18 anos, com puta gás, e que vai ganhar uma grana, que mora junto com os pais, e vai ganhar um percentual de vendas, e vai ter gás para fazer a parada. De repente, uma aluna sua que você tenha conexão já. Eu não sei, mas existem jeitos, né? Você de RH sabe, a gente vai testando. Não tem nenhuma garantia de nada, nunca, né? A gente nunca tem. Mas se tem vontade, eu te entendo, porque eu tenho muita energia. Eu deixo as pessoas loucas, assim. Mas a gente também tem que saber dosar, né? Senão o deixar louco não é legal. Deixar os outros loucos. Então, é saber dosar. E aí, olha só, como o seu público é o mesmo em todos os lados, isso já é maravilhoso, tá? Porque eu tava achando que poderia ser outro público. Se é o mesmo público em todos os 3 pilares, tá mais fácil. Assim, pra mim, tecnicamente, eu não sei, a gente vai ver juntas e a gente vai mergulhar nisso. E aí, quando eu pergunto uma coisa muito doida, porque você é super conectada e você falou que não sabe os números de mercado. O seu mercado está crescendo muito. Que eu pergunto se está crescendo, diminuindo, estável ou não sabe. Você colocou não sabe. Cara, o seu mercado... Não, tu fala... talvez eu entendi errado a pergunta. Talvez eu entendi. Meu negócio, não o mercado externo. Tá, Quis dizer o mercado externo. Isso que eu achei. Eu falei, ela não entendeu. Mas o seu mercado, você sabe que cresce muito. Sim. E que as pessoas, sério, aqui no meu grupo essa semana eu pergunto, alguém tem uma terapeuta para me indicar? As pessoas estão em busca muito, né? Porque, inclusive,
Já estavam no movimento, eu acho, mas agora com a pandemia o negócio deu uma... As pessoas Tem um aumento. muito. Deu um boom aí. E olha só outra coisa que você não sabe aqui, que também te posiciona, que é preço. Preço é uma das coisas que faz o nosso posicionamento, né? Então, por exemplo, quando a gente fala, né? Ah, eu vou lá na José Paulino e eu compro roupa 10 vezes mais barato que shopping. É óbvio, eles têm um posicionamento, eles têm um outro tipo, né? A Zara tem um posicionamento, a Farm, tem várias, né, várias marcas que têm um posicionamento e isso, o preço é uma das coisas que fazem. Então, uma Lily Blanc é muito mais caro, uma Zara é mais barato, uma Hering é outra proposta e tudo mais. E tem um posicionamento. O preço é uma das coisas que está junto no nosso posicionamento. E a gente vai trabalhar muito isso na mentoria também, porque quando a gente tem um posicionamento que a gente sabe qual é e a gente entrega valor e agrega, a gente não tem medo de cobrar. A gente não tem medo de dizer o nosso valor. E quem tiver conectado, vem. Porque nenhuma empresa, você não vai pedir lá para Lely Blanc te vender a preço de Zara. Eles não vão fazer isso. Você pode pedir, mas eles não vão fazer. Porque é o posicionamento deles. Uma Tiffany não vai fazer o mesmo preço da Vivara. Então, eles têm um posicionamento. Qual é o seu posicionamento dentro desse mercado, sabe? É isso que a gente vai traçar muito também com preço. Porque vai ter uma aula específica para preço, tem exercício específico para preço, da gente ver qual é o valor que a gente está cobrando atual e depois de passar por tudo isso, qual é o nosso preço ideal que a gente... Porque muitas vezes, o que acontece? A gente cobra baixo, que é muito comum para autônomos e pequenas, e às vezes com medo de perder, né, e tudo mais, mas o cliente adora quando a gente se posiciona também. Mas sabe que eu acho que quanto a isso não Tem. tenho problema nenhum. Aí. Eu tenho um valor, agora eu não sei comparar ele com o mercado. Isso eu deveria fazer com talvez profissionais no mesmo nível que eu. Isso. Mas eu percebo que aqueles terapeutas que eu tenho contato, eles cobram menos do que eu, mas também estão num nível então profissional mais iniciantes. Então, é tranquilo. Isso você está posicionada, a gente só vai aprofundar um pouquinho. Então, eu acho lindo quando eu falo isso, porque você vai ver a Vivi, que ela tem semijoias, que vai participar também do grupo junto, ela falou, é acima do mercado o preço dela, mas que ela faz uma coisa completamente manual, é um trabalho muito... que é percebido, né? Então, ela faz o valor acima. Mas, enfim. Então, cara, a gente viu muita coisa aqui, já adiantou, acho que algumas coisas do método, da mentoria. Eu já vou ficar pensando aqui, maquinando em cima do que a gente conversou para segunda-feira, para o início da mentoria. Bom, você já está liberada lá, seu acesso, já dá para você fazer... E eu vou liberar o seu Trello, que é o seu ouro ali, onde tem todas as informações, bem organizado, que eu falo depois, se alguém quiser contratar alguém, porque eu sempre falo, se você tá pensando em contratar uma agência de propaganda, ou um freelance, ou alguma coisa, não contrate antes de saber muito bem seu posicionamento e tudo, porque senão você não vai saber guiar essa pessoa, você nem vai saber, e vai achar que ele vai comandar, ele entende de post, de algoritmo, de outras coisas, não entende do seu negócio. E aí a gente bota para jogo uma coisa super estruturada e o Trello, ele te dá, e eu tenho uma aluna advogada que foi, né, contratou uma agência e falou, caramba, que demais, porque você fica ali, você tem o posicionamento e quem vai trabalhar o seu perfil, ele já sabe tudo, então a gente vai aprofundar mesmo.
e vai conseguir definir várias coisas aqui, mas com certeza já dá para você fritar seu tico e teco aí no final de semana. Com certeza, já tenho aqui várias reflexões para fazer. Que massa! Que massa, Nath. Tem alguma pergunta que você queira fazer? Eu tenho várias, tá? Mas eu acho que eu vou esperar para o momento certo. Eu costumo sempre estar adiantada das coisas. Então, nesse momento, eu acho que eu vou estar por esperar e amadurecendo em cada etapa do processo. Ah, Show! acho que vai ser maravilhoso. Estou bem entusiasmada, motivada. Vai ser sim, eu tenho certeza. Pode contar com o meu melhor. A visão, o método por si, ele tem as etapas e vai parecendo que vai tirando o véu, assim, sabe? E a gente vai enxergando. E tem a sessão individual comigo, então eu tenho certeza que vai ser demais. Eu estou muito entusiasmada. Tem uma turma linda se formando. Hoje veio em contato e fechou a inscrição uma pessoa que tem 2 sócias, que são 2 irmãs e vão fazer junto também. Então, essa troca, ela é ela é muito rica, porque, imagina, elas trabalham com marmoraria e trabalham com esculturas e tudo mais. Então, olhar para outros mercados, e sempre, isso foi o que aconteceu comigo na minha carreira, porque eu trabalhei em muitos mercados, de diversas, né, indústria, serviços e tudo mais, de grandes, isso dá uma visão, você fala, cara, agrega esse olhar. Então, vai ser muito massa. Eu também estou muito entusiasmada. Quem quiser participar, ainda dá tempo. As inscrições vão até amanhã e depois se encerram para a gente poder começar aí essa turma, Mara. A Rê, que é minha sócia aqui, está falando, entra no grupo do Facebook, ela já mandou e-mail, né, para entrar, e lá a gente vai ter esse espaço de poder perguntar, de poder trocar com essas pessoas, né, com esses outros empreendedores e comigo também, obviamente, que eu vou estar super ativa lá respondendo. Então, muito bom, Nath. Gratidão pela sua participação. Gratidão pela sua confiança de estar inscrita no Domine-se Estratégia e pela sua visão, né, que precisa de ajuda. Muita gente, às vezes a gente precisa e tá tudo bem com isso, né? Realmente, eu acho que pedir ajuda é um dos grandes aprendizados, né? Que a gente vivencia na vida. A gente sofre demais quando a gente quer resolver tudo sozinho, né? Então, isso eu já aprendi. Ter humildade, saber quando a gente precisa de ajuda. Essa é a minha intenção aqui, né? Poder organizar esse novo momento, né? Ver qual que é o melhor formato, qual o sentido e que caminho seguir, né? A direção e aonde eu quero chegar. Isso, porque, né, no final, assim, no meio, na verdade, que eu gosto de fazer isso no meio para ter tempo de execução com vocês e continuar segurando na mão, a gente faz um planejamento estratégico olhando a curto, médio e longo prazo. Isso é libertador, porque a gente não fica... Primeiro que a gente olha nossas tarefas, tanto operacionais quanto táticas, linkadas à estratégia. E quando a gente sabe quais são os passos, e claro que a gente pode desviar um pouquinho para lá ou para cá, mas ele está traçado, cara, é um alívio. É uma coisa muito gostosa mesmo, de a gente falar, cara, agora eu vou nesse caminho, tá definido, e eu sigo ele com leveza, né? Sabe, Fê, que agora acabou de cair uma ficha. Opa, anota! Já. Ontem eu recebi uma parceira. Ela veio me procurar. Show. Porque ela tem um lar de idosos, ela tem uma visão holística. Ela faz um trabalho muito diferenciado nesse lar de idosos. Ela é muito empreendedora. E ela veio me procurar porque ela queria oferecer terapias holísticas para os residentes do lar de idosos que ela tem. É super inovadora. É incrível a proposta dela.
E eu encaminhei, então, 2 terapeutas lá do espaço, porque eu não tinha tempo e não tinha identificação com a proposta. E elas estão há 1 ano lá, fazendo os atendimentos com massoterapia, com barra de axis, com reiki, com pique massage, e a evolução dos... Tá um trabalho lindo, assim, tanto é que agora ela quer documentar, ela quer levar isso adiante, porque tá dando um resultado muito bonito. E ela veio me procurar, porque ela veio dizer o seguinte: Natália, olha só, eu estou muito feliz com o trabalho, com essa parceria que a gente fez, mas agora eu quero mais, e eu quero tu lá dentro. Eu quero que tu esteja lá dentro, porque eu quero que tu me ajude a pensar numa estratégia, numa estrutura. E eu quero todas as terapias que tu tem aqui no espaço lá, só que eu quero que tu gerencie as terapeutas que estão lá, que tu... E então, que é justamente isso, porque eu disse, olha, eu não me vejo lá atendendo a voz, fazendo... Ela disse, mas não é isso que eu quero que tu esteja lá organizando o trabalho comigo e ajudando, e administrando elas, a tua equipe, as tuas parceiras lá dentro. Então, que é muito isso que tu acabou de falar, talvez as pessoas, ela vem confiando em mim, claro, com a entrega do que eu vou oferecer para ela. Claro. É claro, e aí a sua energia vai estar nessas pessoas, porque assim, e vão ter terapeutas que vão estar afim de fazer isso, Nath, você está se multiplicando. Eu sempre falo, se a gente quer uma coisa e não faz por falta de visão e de organização, de estratégia, a gente está sendo irresponsável. Porque a gente acaba não ajudando quem quer ser ajudado pela gente. Então, olha só que coisa mais linda. Então você já tem, e o seu cliente muitas vezes ele não sabe como é que você vai fazer. É óbvio, as pessoas elas não perguntam. Por exemplo, o cara que inventou o Uber, ele não perguntou para as pessoas se essas pessoas tinham a necessidade. Não é essa, é por observação e fazer um projeto. E aí, por exemplo, se você falar para ela que duas, que elas são treinadas por mim e pelo meu método e elas vão multiplicar isso, ela vai ficar super satisfeita. E a outra que nem sabe que isso existe vai ficar super satisfeita também. Então, muitas vezes é a gente olhar o movimento, né? Eu faço isso o tempo todo, vocês vão perceber que eu faço isso com vocês, de pesquisar, de perguntar de um outro jeito para vocês me responderem, para eu melhorar. Por exemplo, eu já melhorei muito da primeira turma agora para a terceira, a organização, porque eu pergunto muito. Se eu fizer, aí eu já dou um pouco da resposta. Se eu fizer assim, vocês acham que dá para evoluir? Ou às vezes eu faço uma pergunta aberta e vem ideias. É uma coisa incrível. Se a gente tem o hábito de fazer isso e faz o tempo todo, a gente melhora em nosso produto e a gente consegue crescer. É muito massa. Olha aí. Você já tem essa... Vai vir muita coisa boa, Nath. Por isso que eu quis fazer já essa conversa antes, porque eu já sabia que já ia vir algumas coisas para poder pensar, refletir. Já iniciou, né? A mentoria começa oficialmente segunda, mas já começou hoje. Começou hoje ao meio-dia. Muito bom. Nath, que prazer estar aqui. Gratidão. Gratidão você também. Estamos juntas e, de novo, gratidão pela confiança de fechar. E pode ter certeza que eu vou dar meu melhor, meu 100% para o seu resultado. Obrigada, Fê. Até segunda. Até segunda. Um beijo enorme. Bom final de semana.